que você vai comigo na leitura bíblica, porque esta é a Bíblia na Live, que estamos fazendo desde outubro, desde 5 de outubro, certamente, tá? E aí a gente já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e estamos em Romanos. Nesse período aí a gente tem feito essa leitura juntos, aí eu fico sem fazer porque minha agenda fica ruim para vir aqui abrir live. Nós estamos lendo a mensagem e então eu decidi que ia ler com vocês Romanos todo, porque esse livro é muito especial. É um livro em que a gente pode ser convidado a refletir acerca do amor incondicional de Deus para conosco. Quem não precisa, né? Quem não precisa fechar o seu contorno afetivo, parar de depender de amor do homem, de pessoas, de seres humanos, desejar mais esse amor de Cristo para não depender de aprovação, de validação, de afeto de pessoas, porque isso te torna uma pessoa frágil, te torna uma pessoa vitimista, te torna uma pessoa com muita facilidade e entrar em relacionamentos codependentes, né, de dependência emocional, relacionamentos abusivos, tóxicos e tudo mais que a gente está acompanhando por aí. Então eu convido você que está passando por isso, Fernanda. Eu tenho uma necessidade de ser elogiada, eu tenho uma necessidade de ser aprovada, eu tenho uma necessidade de ser amada, reconhecida, validada. Tudo que eu faço para o ser humano é em busca de amor e de afeto. Quando isso me falta, isso me detona, isso me destrói. Você quer ver eu ficar no chão, é uma pessoa me criticar, seja ela quem for, se me conhece, se não me conhece, me machuca, me afeta, me ofende. Se você está se identificando, fica aqui. Porque este lugar não te cabe mais, pelo amor de Jesus Cristo. Pessoas que vivem assim, dependentes de afeto dos outros e está sempre ofendida. Porque a grande maioria não vai ter as suas expectativas atendidas. Você vai dar um bom dia, de repente, num dia mal para uma pessoa que você ama muito, ela vai te retornar uma cara feia, uma resposta mal dada, e isso vai acabar com o seu dia. Ah, mas eu tô aqui, acabaram de escrever aqui, né? Eu busco reciprocidade. Se você depende da reciprocidade para viver a tua vida, você está, sim, uma pessoa frágil. Quando a gente lida com a falta de reciprocidade sem diminuir quem nós somos, sem ofender quem nós somos, aí é o caminho, tá? Aí você tá no lugar certo. Agora, se a falta de reciprocidade te torna uma pessoa difícil, né, machucada, ofendida, afetadinha, tá na hora de você vir aqui, ó, entregar todo esse buraco afetivo aí que você fica tentando preencher com pessoas para Jesus. Porque este sim, não é nem recíproco. Ele faz antes. Porque ele não tem um amor passivo para conosco. O amor dele é ativo. Ele amou primeiro, ele foi na cruz primeiro, ele se sacrifica primeiro. Ele te ama independente se você devolver o seu amor de volta. Então, sabemos bem qual é o modelo, onde devemos estar orientados nessa questão. Romanos 5, versão a mensagem, mais uma vez. Vamos lá. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mas, ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. Tá vendo aqui? Ah, eu tô esperando alguma coisa em troca de Jesus. Você não precisa nem esperar, porque Ele já te deu. Ele não fica esperando o seu movimento para se movimentar. Ele sabe quem ele é e por isso ele faz, independente do que vai retornar a ele. Ah, isso aqui é um modelo de amadurecimento, minha gente. Se você não entendeu ainda, isso aqui é ser maduro, você tá entendendo? Então vamos continuar. Ai, tão lindo isso, né? E descobrimos ao mesmo tempo que ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dele, expressando todo o nosso louvor. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança.
Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. Jamais nos sentiremos enganados se a nossa expectativa estiver em Cristo. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para nos encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida, por meio do Espírito Santo. Cristo chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos de qualquer maneira, não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Esse é o nosso convite do amadurecimento. É um olhar abnegado para o outro. Por quê? Porque você não está nivelando o seu amor, a sua conduta na do outro. Você faz aquilo que você deve fazer, porque o dever e o amor estão na mesma linha. É a mesma coisa. E isso nós vemos no exemplo de quem? Do cristianismo. Puro e simples. Meu Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer seu filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus com ele. Aí quem espera reciprocidade não consegue ser bem com aquele que faz mal. Você tá entendendo? E é aí que eu falo que você está na mão de uma outra pessoa. Porque se você é naturalmente bom, mas quando eu te faço alguma coisa ruim, você se torna ruim como eu, então você não é dona de si. Você está ainda influenciada por quem eu sou. Agora que nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício de seu filho, agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos desta maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. E eu sei, gente, que quem escuta isso aqui não consegue compreender. Não consegue compreender. Se a sua expectativa estiver sempre no receber, você não vai conseguir compreender as bem-aventuranças, você não vai conseguir compreender esse amor sacrificial, você não vai conseguir compreender que eu, quando falo pra você assim, você não pode se medir pelo que o outro faz, o seu ato bom não pode estar vinculado ao ato bom de uma outra pessoa, isso te torna uma pessoa frágil, ofendida com facilidade, ou seja, imatura. Quando você me escuta falar isso, você não consegue compreender. Porque isso para você não faz sentido. Faz sentido que eu faça o bem e receba o bem. Se eu faço o bem e recebo o mal, eu não faço mais o bem. Então aquela pessoa sai da minha vida. Porque se ela me trata mal, ela vai ser tratada mal igual. Você tá entendendo que é quase como se uma criança estivesse lidando com as coisas da vida? E o nosso convite do cristianismo é o contrário. É você já não sendo mais contente com a dinâmica humana de relacionamento, que só dá o que recebe. Quando, na verdade, a palavra de Deus vai dizer que mais aventurado, mais feliz é aquele quem dá, não aquele que recebe. E melhor paga tem em dar do que em receber. Então, enfim, é uma reflexão que a gente precisa fazer diária se quisermos, de fato, viver o amor do cristianismo, né? Simples. É isso. Lá no Romanos 5,12 vai dizer assim: vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou ao dilema em que estamos? Primeiro o pecado, depois a morte, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou o relacionamento com Deus em tudo e como todo o mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara, até que Deus explicou em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu ao mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. E aqui eu já fiz uma reflexão dessas aqui. Se você me segue há mais tempo, você já me ouviu falar. O seu pecado, o meu pecado vai influenciar nas nossas próximas gerações. O meu pecado vai tocar na vida da minha filha. Por isso que nós devemos ser atentos, sensíveis, não só no não pecar, mas se fizer, porque somos pecadores, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas se eu tiver um relacionamento íntimo, diário, constante com Jesus, claramente eu vou ter menos acesso ao pecado. Mas é que o arrependimento tem que ser genuíno. O arrependimento tem que ser rápido. O arrependimento tem que ser breve. Para quê? Para que as minhas próximas gerações não venham ser influenciadas, ou seja, atacadas por um pecado meu. Os nossos pecados
vai encostar nas nossas próximas gerações. Só de pensar isso eu já fico com mais temor ainda, né? Porque a pessoa que eu mais amo depois de Jesus é a minha filha. Então vai fazer o quê? Eu preciso não trazer para ela maldição. É um entendimento que a gente precisa ter. Porque nós temos essa herança maldita de Adão e Eva. Todavia o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo, o pecado de um homem deixa uma multidão de pessoas em profundo abismo da separação de Deus. Imagine a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. O que ele vai dizer aqui? Que a redenção em Cristo nos elimina, nos tira dessa condenação, né, do pecado de Adão e Eva. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. Por isso que a gente tem que se arrepender. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. O que você tem dito? Sim a Deus ou não a Deus? Porque o seu sim tem poder de consertar. O seu não tem poder de destruir. Que nós sejamos sempre sim para Deus e não para o pecado. Essa é a reflexão dessa passagem aqui. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que respeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão generoso que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. 6. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? Essa é maravilhosa, né? Porque aqueles que vivem somente pela graça ficam acreditando nisso, que o perdão ele é infinito. E aí Paulo faz essa pergunta aqui. E o que você vai fazer então? Vai continuar pecando? Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça. Uma nova vida, numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida com Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai e assim podemos ver onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Mas claro que isso é impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Você sabe para onde você está indo? Você sabe o significado da palavra perfeito? Feito para durar e durar na eternidade. Nossa vida cronológica tem um fim aqui, né? Nesse mundo. Mas nós fomos feitos para desejar, para ansiarmos, para desejarmos que os nossos olhos sejam sempre fitos na eternidade. Nós fomos feitos para isso, feitos para durar, perfeitos como Cristo, lá na eternidade. Então você sabe para onde você está indo, porque isso muda tudo. Essa ansiedade que nós devemos ter com a eternidade faz com que nós desejemos viver este mundo aqui de maneira a alcançarmos o céu. E às vezes eu percebo que a gente perde isso de vista, né? Porque nós somos o ser que esquece, né? Nós somos esquecentes mesmo. A gente esquece em busca de carro, de roupa, de bolsa, de viagens, de uma vida de prazeres neste mundo. A gente esquece que nosso olhar deve estar para a eternidade.
Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em ressurreição, que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, foi um sinal. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem a oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados e pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, então estão vivendo na liberdade de Deus. E essa liberdade que nos leva a obedecer os mandamentos. Essa liberdade que nos leva a dizer não para as nossas vontades. Essa liberdade não é uma liberdade de pecar, é uma liberdade de verdade, de falar não para as nossas vontades, e sim para a vontade de Deus. Não para o pecado, e sim para os planos de Deus. Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem, por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir o novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros nem com Deus, e a vida só piorava enquanto a liberdade diminuía. Não sei você, mas comigo era desse jeito. Eu me converti aos 27 anos, então eu vivi muitas coisas. Vivi a espiritualidade do jeito que eu queria, acreditava no que eu quisesse, tinha uma vida de bastante promiscuidade, vivia uma vida de muita bebedeira, de verdade, assim, eu mentia pra caramba, comprava e não pagava, era essa pessoa completamente errada, e eu achava, de certa forma, que, como de um modo geral as coisas estavam vivendo mais ou menos daquele jeito, as pessoas estavam vivendo mais ou menos daquele jeito, e eu pensava assim, eu não tô fazendo mal a ninguém, né? Tá? Uma hora ou outra eu tenho que me explicar, eu tenho que pedir perdão porque eu fiz mal, a pessoa sofreu porque eu falei uma coisa, não era bem aquilo. De certo modo, assim, eu falava, não, mas tá, a maior consequência é que isso é minha. E aí depois eu fui entender que, na verdade, isso só me deixava pior, mais egoísta, mais soberba, mais orgulhosa, sabe? Isso não me melhorava como ser humano. E aí, quando eu abri mão de toda essa minha liberdade mundana e passei a viver a liberdade em Cristo, aí sim eu pude olhar para o outro com um olhar abnegado de eu preciso me importar com os meus atos, porque os meus atos podem interferir no outro, né? Então, essa liberdade que Paulo traz aqui no livro de Romanos é que a gente precisa se olhar um pouco mais, né? Um pouco mais fundo, para perceber onde o nosso egoísmo tem nos levado. Tristeza, né? No final das contas, é uma vida vazia e uma vida sem sentido. E em Cristo a gente encontra sentido de vida, né? Quanta diferença agora? Aí ele fala assim, ó. Quanta diferença agora? Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Mas isso era liberdade? O que ganharam com isso? Nada de que possam se orgulhar agora, não é? Eu, particularmente, não tenho orgulho nenhum do meu período longe de Jesus e vivendo as minhas próprias vontades. Aonde isso te levou? A um beco sem saída. Eu cheguei nesse beco sem saída, glória a Deus por isso. E foi nesse beco sem saída que alguém pregou a palavra de Jesus para mim, me levou para a igreja, me levou para o encontro com Deus, me levou para uma célula. E hoje eu posso testemunhar, né? Depois de 15 anos de prática religiosa, constante, disciplinada, embaixo das regras de Cristo, mediante a palavra de Deus, de uma vida completamente cheia de sentido, que eu sei para onde eu tô indo. E não só sei para onde eu tô indo, como eu também posso
abrir os olhos de outras pessoas, ser luz para outras pessoas que estão ou estavam na escuridão que eu já me encontrei um dia. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e seu pagamento será a morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus, nosso Senhor. Romanos 7. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isto, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida, ela é adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem sem crise de consciência e sem que ninguém a desaprove. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei cheirou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo o que geramos foi morte. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado, livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova, na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade, o código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem um mandamento sucinto, não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado a minha vida. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida, e eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo, eu morto, mas o código da lei em si é bom, é sabedoria da parte de Deus e cada mandamento é saudável e santo. O que ele está dizendo aqui? Que os 10 mandamentos precisam ser seguidos, isso é o código da lei. Só que muitas vezes o que a gente faz, porque é proibido, a gente quer fazer. E é isso que ele está falando aqui. Quando você usa dessa maneira, do código da lei, dos mandamentos, isso te leva para a destruição. Você fica refém do pecado. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não, o pecado apenas fez aquilo que tornou famoso, usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguiria causar por si só. Posso antecipar a resposta? Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo. Afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. O que Paulo está nos lembrando aqui é que nós somos seres humanos carnais e que muitas vezes a gente tem uma intenção boa, mas só a intenção boa não nos leva a praticar o bem. Como diz o velho ditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Então ele está dizendo aqui, aquilo que eu quero fazer de bem eu não consigo fazer. Então é por isso que preciso ter regras, eu preciso ter um código, eu preciso ter uma lei. Para quê? Para que eu me submeta sabendo que existe alguém soberano, superior a mim, uma autoridade sobre mim, que me leva a cumprir um mandamento. Entretanto, preciso de algo mais, pois se conheço a lei e mesmo... Deixa eu pegar a palavra. E mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la, posso desejar, mas não posso fazer. Quantas vezes, né, a gente fala, oh meu Deus do céu, eu quero ser uma pessoa boa, eu
quero ser santa como tu és santo. Eu tenho esse desejo no meu coração. Aquele que mente deseja não mentir, aquele que fofoca deseja não fofocar, aquele que transa com a namorada sente a culpa porque sabe que não é o mandamento de Deus isso, o sexo é para o casamento. Existe um desejo genuíno de não fazer, de não ir contra os mandamentos de Deus. Mas a verdade é que às vezes a gente se sabota. E ele fala aqui, ó, dentro de mim insiste o pecado, dentro de mim insiste me sabotar as minhas melhores intenções. Sabendo disso, eu preciso de ajuda. Não dá para eu achar que eu vou na força do meu braço e eu vou bem. Não vai. Sabendo disso, eu preciso de ajuda. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado já está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Parte de mim se rebela em segredo, e quanto menos espero, elas assumem o controle. É a nossa natureza adâmica, é a nossa natureza no pecado, na desobediência. Já tentei de tudo, mas nada resolve, já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus pode me ajudar. Só Jesus pode transformar um homem. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Mas a gente precisa clamar por esta ajuda. Clamar de modo a nos submeter, a estar em constante acesso a Cristo. Lendo a palavra, meditando na palavra, em oração, falando, Senhor, ilumina a minha alma para que eu não venha pecar contra ti. Já tentei de tudo, mas nada resolve, já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar e a resposta é Jesus. Ele pode me ajudar. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Tá vendo como, né, eu e você e a palavra, tá, a mensagem. Eu e você, a gente tá sempre aqui, ó, não tem nada surpreendente nas nossas atitudes, tá tudo escrito aqui. Isso aqui é a vida nossa, essa é a vida cotidiana do crente. A busca pela santidade, para não fazer o errado, para não pecar contra Cristo. Essa é a nossa luta diária e só Jesus pode nos iluminar a nossa alma. E é fato que não é olhando para fora que eu vou iluminar e descobrir a minha santidade em Cristo. É olhando para dentro, é identificando as minhas misérias, para que eu venha, ao identificá-las, não cair nelas novamente. Romanos 8. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade, que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, ou seja, em pecado, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou, usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pede, mais que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito quer fazer em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir forças moral, mas sem resultados na vida real. Não dá para ser na força do nosso braço. Tem que ser no amor redentor. Tem que ser por meio do amor sacrificial de Jesus, a nossa transformação de vida. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito já está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é estar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Quem gosta, né, minha gente? Vamos combinar. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos que nele.
Quem não recebeu o que Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que está falando. Mas vocês que receberam e o têm habitado em vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. O que Paulo está falando aqui? Mesmo eu e você, que temos uma vida de busca de santidade, a gente falha, a gente cai, ainda assim a gente consegue experimentar uma vida de acordo com Deus, porque nós caímos, nos arrependemos, nos apegamos a Cristo e falamos, Senhor, me ajuda a não pecar no mesmo pecado. Porque, gente, a safadeza é quando você está lá caindo sempre no mesmo pecado, né? Mesmo erro, mesmo comportamento, não tem uma mudança de atitude e se arrepende, né? É um remorso momentâneo, daqui a pouco vai de novo para o mesmo buraco. Aqui o que ele está dizendo é que quando você experimenta a vida de acordo com Deus, você vai cair, mas não no mesmo pecado, né? Não na mesma coisa, não na mesma situação, porque você está experimentando ali uma vida nova em Deus. Isso é um novo estilo de vida. Não é? A santidade é quando você tem essa intimidade de busca contínua, constante em ser como Jesus, né? Você não perde isso de vista. É ser santo, ter um tempo de oração, de devocional e fazer com que aquilo te mude interiormente, mesmo que seja um pouquinho, sabe? Que quando você olhar para trás, me converti há 15 anos, eu olho para a Fernanda de 15 anos atrás, eu sei que eu não estou mais lá, eu não sou mais ela, sabe? Eu estou longe de ser algo parecido com Jesus, mas eu estou nessa busca. E é consciente, não é aleatória. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Cristo. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama a muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura e sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que vamos fazer? Como crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos. É isso aqui que eu falo sempre. Autoconhecimento precisa vir baseado na nossa vida com Deus. Uma pessoa que está vivendo um autoconhecimento distante de Deus, ela está vivendo um fim em si mesmo. Vai entrar num vazio, não vai conseguir responder quem você é se você não tem uma vida de intimidade com Deus. Não tem como, porque é isso, quando nós descobrimos quem Ele é, descobrimos quem somos. Pai e filhos, essa é a nossa identidade. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém, esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta a expectativa. E eu sempre digo isso. Estou esperando Jesus voltar. Tá com um sorriso no rosto? Porque tem que ser com alegria. Característica de crente é sorriso no rosto. É uma vida alegre, independente da circunstância. Tá passando pela prova, tá dando glória a Deus. Tá passando por dificuldade dentro de casa, tá sorrindo. Porque aqui ele fala isso. A alegria aumenta a expectativa. Não, este não é o meu fim. Não ter dinheiro para pagar o boleto, não saber o que eu vou fazer da minha vida, meu casamento quase acabando, meu filho tá doente, minha mãe não sei o quê. Este não é o seu fim.
Esse não é o cenário final da tua vida. A alegria produz expectativa nos dias que virão e serão muito melhores do que esses que você está vivendo hoje e muito melhor do que você já viveu um dia. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Há algo sendo gerado para nós. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai conseguir sorrir em meio à dificuldade. Eu preciso gerar isso no seu coração. Se você estava burocochosinha olhando para a sua situação atual pensando, morri, acabou aqui, quero te levar a gerar uma expectativa que te leva a ter alegria, porque algo está sendo gerado a seu respeito. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito que está em nós nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavra, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Eu nunca engravidei. Eu oro e tenho alegria na expectativa de que viverei isso um dia. Mas eu já tive irmãs gestantes, tem uma que já a 5ª gestação dela e eu acompanho o perrengue que é cada gestação. Algumas melhores, algumas menos difíceis, algumas muito difíceis, mas a gestação é uma expectativa no que virá, né? Então, o que a palavra de Deus está associando aqui é que a nossa condição de gravidez, essa é a nossa condição, é que nos mantém na presença de Deus. O que você está gerando? Qual é a sua expectativa? Eu estou gerando uma possibilidade de pessoas que amam a Cristo. Eu estou gerando com esta live aqui a possibilidade de que você tenha uma vida de santidade, de que você abandone as práticas que te afastam de Cristo. A minha expectativa, o que eu estou gerando nesta live aqui é isso. É que você tenha um encontro genuíno com Jesus, que você queira amanhã acordar e falar com Ele, primeiro que falar com qualquer coisa, primeiro que pegar teu celular, primeiro que abrir suas redes sociais, que você tenha a sensação de que você necessita, que você tem desejo, que você precisa respirar o ar do Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí eu tô gerando coisas no meu casamento, eu tô gerando coisas na minha maternidade, eu tô gerando coisas no meu trabalho, eu tô gerando coisas, eu tô sempre grávida de algum projeto, mas não é um projeto da Fernanda, é um projeto divino, é um projeto sagrado, é um projeto que Deus me entregou para gerar. E há pessoas que estão vivendo essa vida sem projeto nenhum, vivendo um dia após o outro, como se este mundo fosse saciá-las. Este mundo não nos sacia, este mundo nos escraviza, este mundo nos causa aflição. É a expectativa de uma gestação em Cristo, daquilo que nós vamos viver, principalmente na eternidade, que faz com que nós tenhamos alegria e desejemos estar com Ele o tempo inteiro. E quando a tristeza nos assola, essa expectativa nele nos sustenta. Deus sempre soube o que estava fazendo, ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. É por isso que, às vezes, você que tem uma vida mais íntima com Deus, você tem muitas dificuldades, porque o padrão é Jesus. E se você não conhece o que Jesus passou por aqui, é bom que você leia Mateus, Marcos, Lucas e João, para que você compreenda o que Deus está fazendo na sua vida, porque o padrão é Ele. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que Ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, Ele afirmou como sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, Ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz?
Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida. Por quê? Porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Acho que dá para ficar aqui, né? Acho que dá para a gente fechar um pouco os nossos olhos e conseguir sentir o tamanho desse amor, que não muda com a sua atitude. Você não consegue interferir no tamanho, na profundidade, na espessura do amor de Deus por você. Fê, mas eu errei. Eu, como homem, traí a minha esposa. Deus continua te amando. Eu, como mulher, eu traí a confiança dos meus filhos. Deus continua te amando. Eu, como filha, não honrei meu pai e a minha mãe. Deus continua te amando. Fê, eu sou dizimista, ofertante, honro meu pai, honro minha mãe. Sou uma esposa excelente, sou um marido exemplar. Você não consegue aumentar o tamanho do amor de Deus por você. Porque não é sobre você, mas é sobre aquilo que Ele já te entregou. O sacrifício de um amor dele. É esse amor que Ele nos convida a viver. É esse o modelo de amor. E quando eu falo isso, eu sei que aos teus olhos parece que esse amor é inalcançável, mas não é. Se nós estamos aqui sendo convocados a ser santo como Jesus é santo, Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. É possível sim que você viva esse modelo de amor com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas que permeiam a sua vida. Esse amor que não muda quando não recebe nada em troca. E eu vou terminar como eu comecei. Se você está em busca de reciprocidade o tempo inteiro, você está vivendo uma vida como uma criança, que só faz aquilo que ela recebe, que só entrega, só consegue compreender um amor pela troca, pela utilidade. E a gente precisa começar a querer mais, a desejar mais, a compreender o tamanho desse amor aqui. Porque nada, nada pode mudar, pode se intrometer nessa relação de amor genuíno, de amor sacrificial. Você é muito amada, você é muito amado. E é sentir este amor que faz com que a gente continue gerando expectativa nos dias que virão, sabendo de onde eu vim e sabendo para onde eu vou. Deus abençoe! Queria ver a capa? Essa capa aqui, ó. É só procurar, gente, Bíblia, versão A Mensagem. Essa é da Editora Vida. No seu aplicativo aí, se você baixar versão A Mensagem, vai ser essa leitura que a gente está fazendo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Love you.